Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25 ao versículo 35, nós temos o evangelho pregado por Simeão. É um texto maravilhoso, como outros textos que temos lido, que temos visto. Durante o nascimento do Senhor Jesus Cristo, ou na época do nascimento do Senhor Jesus Cristo, houve tantas manifestações maravilhosas, tantos louvores, tantos cânticos. O cântico de Zacarias, por exemplo, que foi lido pela manhã, o cântico de Isabel, o cântico de Ana, o cântico dos anjos. Tantos cânticos, tanto louvor, tanta adoração. E hoje vemos também a adoração em Simeão, o evangelho pregado por Simeão. É esse o tema que eu gostaria que você guardasse no seu coração, o evangelho pregado por Simeão. Acompanhe a leitura com atenção em sua Bíblia, a partir do versículo 25 de Lucas 2. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Que Deus mesmo fale conosco por meio do seu Santo Espírito, através da sua palavra. O evangelho pregado por Simeão. O nome Simeão significa Deus tem ouvido. É este o sentido deste nome. E associado às informações do texto, sugere que o grande clamor da vida desse ancião era pela vinda do Messias de Deus. Sugere também que Deus havia ouvido o clamor de Simeão e dito para que ele esperasse, garantindo que antes de morrer, ele, Simeão, veria o Salvador. A gente pega o sentido do nome, a gente pega esta pequena narrativa, que é a única narrativa bíblica sobre este homem, e juntando as coisas eu chego a essa conclusão. Ele clamava desde muito para que Deus desse a ele esta bênção, e Deus lhe permitiu. Lhe fez uma promessa: antes de morrer, ele veria o Cristo do Senhor.
ele veria o Salvador. Convido você a conhecer um pouco mais a respeito deste homem, e nós o faremos em 3 momentos. Veremos o homem Simeão, em seguida a revelação divina a Simeão e seu cumprimento, e por fim, a revelação ou a palavra profética proferida por Simeão. O homem Simeão, a revelação divina a Simeão e seu cumprimento, a palavra profética proferida por Simeão. Comecemos com o homem Simeão. Peço você para dar mais uma olhada no versículo 25. O texto bíblico descreve, faz o retrato falado deste homem, de forma bastante espiritual. O texto vai nos mostrar que Simeão era justo. O que é que isso significa? Que ele buscava cumprir a lei de Deus, mas, sobretudo, confiava na justiça do Messias. Era este o grande clamor de sua vida. Ele confiava na justiça do Messias que viria e o justificaria pela graça, mediante a fé. Os nossos irmãos crentes do Antigo Testamento tinham essa fé. O profeta Abacuque diz o seguinte: o justo viverá pela sua fé. Já ainda no Antigo Testamento, o texto não diz ali que o justo viverá pela sua justiça. Não, o justo viverá pela sua fé. Simeão era justo, ele procurava obedecer à lei de Deus, mas ele confiava acima de tudo na justiça do Messias que viria e que era o grande anelo de sua vida. O texto diz que Simeão era piedoso, era um homem que buscava a santidade, a pureza pessoal, se consagrava, se dedicava, se separava para Deus. Esse era o homem Simeão, justo, piedoso, era um homem que esperava a consolação de Israel. O que é que isto quer dizer? Era um homem que conhecia as profecias que falavam sobre a vinda do Cristo, que viria a consolar o Israel de Deus. E esse homem aguardava o cumprimento dessas profecias. Ele esperava a consolação de Israel. Cria nas profecias e esperava o cumprimento delas. E o texto dá mais uma pincelada no retrato falado deste homem, dizendo que este homem era alguém sobre quem estava o Espírito Santo. Desfrutava da intimidade do Senhor de forma especial e anacrônica. Como assim? O Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Como seria adiante, mais de 30 anos depois, em Atos 2, com a vinda no dia de Pentecostes. O Espírito Santo ainda não habitava os crentes, mas de alguma forma especial, Simeão já era habitado pelo Espírito Santo de Deus. De forma especial, ele já desfrutava de uma comunhão diferenciada com Deus. E é maravilhoso quando a gente coloca os olhos no texto e percebe que em tão poucos versículos, a palavra Espírito, se referindo à terceira pessoa da Trindade, é tão repetida. Espírito Santo no versículo 25, Espírito Santo no versículo 26, Espírito no versículo 27. Era um homem movido pelo Espírito. Este era o homem Simeão. Eu quero passar para o segundo momento. No segundo momento, nós vemos a revelação divina a Simeão
e o cumprimento desta revelação. Por favor, mais uma vez, olhem em sua Bíblia, o versículo de número 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor. Ele sabia quando ou a partir de quando ele poderia morrer. Ele sabia a partir de quando ele poderia morrer. A tradição cristã diz que ele já era um ancião de 112 anos. Não sei se era isso mesmo. É uma tradição, que já era um ancião de 112 anos. Bom, o fato é que ele sabia a partir de quando ele poderia morrer. Essa foi a revelação divina a Simeão. Ele não passaria pela morte sem antes ver o Cristo de Deus. Quem havia dito isso para ele? O Espírito Santo, que estava sobre ele. Veja a continuação da narrativa. No versículo 27, movido por quem? Pelo Espírito. Movido pelo Espírito. Sabe, irmãos, quando a gente se sente movido pelo Espírito, eu não sei se os irmãos, eu creio que vocês já tiveram experiências assim. A gente sempre vem à igreja, mas parece que tem dia que o Espírito Santo, de forma especial, está sobre nós. Não parece? Eu me lembro de um depoimento de uma irmã que um dia chegou numa situação dessa na igreja, onde nós tínhamos menos pessoas, não sei por qual motivo, mas essa irmã disse: pastor, hoje, desde que eu cheguei no templo, alguma coisa está me dizendo que é um dia especial para mim. E como foi especial? Ela falando sobre o culto, falando sobre aquilo que aconteceu. Há dias e dias, todos os dias, os servos de Deus são conduzidos pelo Espírito, mas há dias que de forma especial o Espírito nos move. Foi um dia desses para Simeão, no versículo 27, movido pelo Espírito. Ele sabia que haveria naquele dia algo diferenciado. Não seria um dia como os outros. Movido pelo Espírito, e Deus fez uma sincronia. Deus harmonizou as coisas. No mesmo passo que José e Maria se dirigiam ao templo, depois da purificação, dos 40 dias, os 7 primeiros, mais 33, depois do tempo de purificação, quando ela poderia ir ao templo para consagrar seu filho primogênito, Deus sincronizou Maria e José num caminho, Simeão por outro caminho. Acontece assim quando somos movidos pelo Espírito. Deus faz as coisas acontecerem do jeito certo, na hora certa. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E foi no mesmo tempo quando os pais trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava. E chegaram juntos ao templo. Estavam lá. E o mesmo Espírito que havia lhe respondido à oração, Deus tem ouvido, e que o levara ao templo, revelou a ele que aquele menino, com aquele jovem casal, era o Cristo do Senhor. A revelação do Cristo é só por graça. Possivelmente havia outros casais com seus filhos lá para a mesma cerimônia. Mas ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. E Simeão estava totalmente imerso no Espírito.
E ali, aquele ancião, quem sabe centenário, tomou nos braços o menino, louvou a Deus e disse: é o que a tradição conhece como Nunc Dimittis, agora despede. E ele então disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. O sinal foi dado, eu posso morrer. Eu não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Eu já o vi. Eu o tomei nos meus braços. Nunc Dimittis. Segundo a tua palavra, os meus olhos já viram a tua salvação. Ele estava pronto para morrer. O propósito de sua vida havia se cumprido ao ver o Cristo do Senhor. Seu coração foi inundado por paz. O homem Simeão, a revelação divina a Simeão e seu cumprimento, e chegamos no terceiro ponto, terceiro e último ponto. A palavra profética proferida por Simeão. A partir do versículo 31, peço a você que mais uma vez contemple a palavra de Deus em suas mãos. Os meus olhos já viram a tua salvação, versículo de número 30. Versículo 31 começa a revelação profética. A qual preparaste diante de todos os povos. Um avanço fenomenal dentro da teologia bíblica. A qual preparaste diante de todos os povos. Os judeus até então estavam como que impedidos de entender a amplitude da aliança abraâmica, que através do Cristo de Deus todas as nações seriam abençoadas. O evangelho não seria mais restrito à descendência genealógica de Abraão. E Simeão aqui, logo no começo, na abertura do evangelho, ele já diz: a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Os não-judeus terão luz. Os não-judeus verão a glória do Salvador. Os não-judeus verão a salvação de Deus. O Cristo do Senhor preparado para a salvação, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A maior glória de Israel, a maior glória do povo de Deus, ser o povo do qual viria o Messias. Ser o povo preparado por Deus e guiado por Deus e guardado por Deus desde toda a história. E os irmãos que conhecem a antiga aliança sabem quantos foram os levantes tentando exterminar o povo judeu. Quantas foram as lutas, desde a morte de Abel. Quantas foram as lutas, desde o decreto de Assuero. Quantas foram as situações, e Deus guardou. Deus guardou. Glória, glória para o teu povo de Israel. Ali Simeão teve a alegria e o privilégio de pegar nos seus braços o Cristo do Senhor
e de proferir essas palavras proféticas. Revelação que trouxe admiração a José e Maria. Eles ficaram admirados, o texto diz, e estavam, versículo 33, o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Maria já havia ouvido o anjo. José já havia ouvido o anjo. Eles já haviam sido visitados pelos pastores. Quanta coisa já havia acontecido. E eles estavam admirados com a abrangência agora colocada por Simeão. Mas a revelação prosseguiria. Não seria só este ponto. Haveria uma nota triste. A primeira nota triste, a primeira nota dolorosa, colocada por Lucas no seu evangelho, com relação ao Messias. A primeira nota negativa. Vejam o versículo 34. Simeão os abençoou, talvez olhando para José e Maria com carinho de avô, ou quem sabe bisavô, mas olhando com aquele carinho de um ancião, vendo aquele jovem casal. Simeão os abençoou e disse a Maria. Por que a Maria? Porque José não sobreviveria até o momento do cumprimento do que ele estava para dizer. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Saltando o texto em parênteses, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, para a gente não perder o raciocínio, tá bom, irmãos? Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão destacou que Cristo estava destinado a causar tanto ruína quanto levantamento ou edificação em Israel. Ruína, por quê? Para os que o rejeitassem, esses estariam rejeitando a salvação de Deus e trariam condenação sobre si mesmos. Ele seria pedra de tropeço, rocha de ofensa, ruína. Aqueles sobre quem esta pedra cair serão despedaçados. Pedra de ruína, rocha de ofensa. Aqueles que o rejeitassem, rejeitariam a salvação de Deus e teriam sobre si condenação, mas levantamento, edificação, porque os que o recebessem, receberiam a salvação de Deus. Os que o recebessem seriam agraciados com o meio providenciado pelo próprio Deus para a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não está condenado. Levantamento, edificação.
Então Simeão começa a falar essas palavras para Maria. Eu não sei o quanto dessas palavras ela entendeu. Aquela adolescente, tanta coisa acontecendo. Eu não sei que amplitude ficou clara para ela, mas ela estava sendo avisada. Deus não deixa os seus servos desavisados, para que na hora que acontecesse ela se lembrasse de tudo. Para ser alvo de contradição. Ele seria contraditado, contestado, haveria oposição, muitos se levantariam contra ele, e como houve, a sociedade nos seus líderes religiosos, os fariseus, os escribas, os saduceus, homens que não se davam, homens que tinham grupos que tinham contra si muitos pontos e não se davam, mas que se uniram contra ele, contra o menino, contra o Cristo do Senhor, motivo de contradição. Alvo de contradição. Afinal de contas, ministraria a uma humanidade imersa no pecado, indiferente para com as coisas de Deus. E o homem que está imerso no pecado, indiferente para as coisas de Deus, não recebe com abertura, de bom grado, o Evangelho que condena o pecador, que mostra a morte, que mostra a justiça de Deus. O homem natural não recebe de bom grado o Evangelho. Falar de pecado nunca foi algo tranquilo. Entender-se pecador e necessitado do Salvador é algo que só acontece por obra divina. É só Deus que pode nos mostrar a necessidade do seu Filho. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Até então o homem está morto em seus delitos e pecados, totalmente anestesiado, totalmente dormente, totalmente indiferente à palavra de Deus. E ele falaria de pecado. Ele falaria da necessidade de arrependimento, e ele seria contraditado. Aqui nós vemos a distinção entre os que haveriam de ser salvos e os que não haveriam de ser salvos, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, pensamentos que seriam manifestados à medida que fossem confrontados. Pessoas que o rejeitariam e tramariam sua morte de cruz, mas pessoas que seriam quebrantadas e se renderiam a ele. E mais uma informação que o texto traz e que Maria precisava saber. Simeão lhe disse que seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, Simeão disse a Maria que o relacionamento dela com aquele menino que seria o Salvador dela, Simeão disse a ela que esse relacionamento lhe causaria grande aflição e que uma espada, uma grande espada, como que uma lança, traspassaria a sua alma, a alma de Maria. Não por contrariedades que o menino, que o filho traria a ela, sendo um mau filho. Nunca houve um filho como Jesus. Nunca houve. Filho perfeito.
não por contrariedades que ele traria a Maria, mas pela natureza de seu ser e da missão que ele teria. Maria veria a crucificação dele, e ali a sua alma seria como que traspassada. Mas ela não deixaria de receber consolo, quando na cruz mesmo ele falaria: olha, mulher, eis aí teu filho, se referindo a João, eis aí tua mãe, se referindo a Maria. E Maria veria a ressurreição dele, e estaria no cenáculo, quando, do derramamento do Espírito Santo, naquele tempo onde os 120 estavam em oração, juntos, reunidos, depois do tempo de ressurreição e de estar com eles aqui, de ter sido assunto aos céus. Mas ela passaria por muita dificuldade. O relacionamento com Jesus traz para aqueles que o têm como Salvador muitas dificuldades também. O apóstolo Paulo chega a dizer que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O Senhor Jesus Cristo disse que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a salvação. Seguir o Filho vai nos levar por momentos difíceis. Seremos contraditados também. A humanidade continua do mesmo jeito. O Evangelho não é recebido de bom grado pelo homem natural, mas para nós é a preciosidade, para nós é pedra angular. E nós somos chamados para isso, para proclamar as virtudes do que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero finalizar esta palavra recapitulando alguns pontos que foram vistos. O homem Simeão possui marcas que devem ser distintivos de todo verdadeiro servo de Deus. Meu irmão, minha irmã, você como servo e serva de Deus, nós como servos de Deus, devemos ser justos, piedosos, esperar o cumprimento das profecias e ser plenos do Espírito Santo. Estes devem ser traços do nosso retrato, devem ser marcas da nossa história. Justos, procurar guardar a lei de Deus, obedientes, mas acima de tudo confiarmos na justiça do Messias. Piedosos, devemos valorizar a amizade com Deus, o andar com Deus, nos consagrar para Deus, nos separar para Deus por causa disso, e vivermos na presença dEle, entendendo que nada neste mundo deve se colocar como impedimento, como barreira no nosso relacionamento com o Senhor. Justos, piedosos, devemos aguardar o cumprimento das profecias e entender que elas continuam se cumprindo, e precisamos continuar crendo e aguardando, nos preparando para o retorno, o segundo advento do Senhor, que virá a qualquer hora, sem dar aviso, para estarmos preparados com nossas botijas cheias de azeite, cheios do Espírito Santo, buscando a plenitude, buscando nos encher do Espírito, preparando a nossa casa, como noiva, adornada, que aguarda a vinda do noivo. O homem Simeão possui marcas que devem ser distintivos de todo verdadeiro servo de Deus. O Deus que tem ouvido, e o Deus que nos tem feito ver o Cristo do Senhor.
E aqui nós chegamos no segundo ponto de aplicação. A revelação divina. Simeão ensina o que precisamos para morrer em paz e segurança. Oramos pelo conforto de Deus para a família do pastor Vitor. Chegando no templo, eu percebi que está tendo um velório aqui também, né? Pertinho da gente tem uma família velando um ente querido, que Deus os conforte também. Esta semana fui surpreendido com um ofício fúnebre, na outra semana fui surpreendido com outro ofício fúnebre. Por favor, ninguém fique apavorado com o que eu vou falar, não. Será que algum de nós vai morrer em 2024? Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Será que algum de nós vai morrer em 2024? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque pode acontecer. Pode acontecer. E deixa eu fazer uma pergunta mais confrontadora. Será que todos nós vamos chegar a 2024? Pode ser que não. Quem é que tem o controle da sua vida? O homem, por mais ansioso que esteja, não pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida. Não é assim que a palavra fala, irmãos? O que a gente precisa para morrer em paz e segurança? A gente precisa ver a salvação de Deus. A gente precisa ver o Cristo do Senhor. Não pegá-lo nos braços, mas sermos tomados nos seus braços. Estarmos nos braços do Cristo do Senhor, que disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Simeão fala como alguém para quem o túmulo perdeu seus terrores, e para quem o mundo perdeu os seus encantos. Alguém para quem o túmulo perdeu os seus terrores, e o mundo perdeu os seus encantos. Quem se encanta com o Filho de Deus, não se encanta com mais nada. A glória do Filho é tão forte, que outras glórias desvanecem. O que você precisa, meu irmão? O que nós precisamos para morrer em paz? Nunc dimittis, agora despede. O que nós precisamos? Ver o Cristo do Senhor. A palavra profética proferida por Simeão destaca que o Senhor Jesus veio salvar o homem de seus pecados. Glórias a Deus por isso. Luz para a revelação aos gentios. Salvação que preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Jesus veio salvar o homem dos seus pecados. O Evangelho fala de pecado. Alguém que não vê o estrago causado pelo pecado, também não vê a necessidade do conserto causado pelo Salvador. Se o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Precisamos chegar ao ponto de bater em nosso peito, abaixando nossa cabeça, nem ao menos levantar os olhos de vergonha, de corar de vergonha, e de dizer a Deus: Senhor, sê propício a mim, pecador, propicie os meus pecados, cubra os meus pecados.
palavra profética proferida por Simeão mostra a necessidade do Salvador, a necessidade de nos agarrarmos a esta pedra angular, principal, preciosidade, que nos faz fugir da justiça própria, que nos faz fugir do mérito próprio, mas que nos faz santificar a nós mesmos para a glória de Deus. Você já tem experimentado convicção de pecados? Você já tem entendido que sem o Salvador, o seu destino é a morte eterna? O túmulo para você ainda representa um terror? A morte ainda tira a sua paz? Você ainda está agarrado e teme profundamente perder os encantos do mundo? Por amor ao Deus que deu seu Filho, pela segurança de sua alma, você já tem se rendido ao Senhor Jesus Cristo, a fim de que Ele vença o problema do pecado em sua vida? O Evangelho pregado por Simeão. Deus tem ouvido. Deus é fiel às suas promessas. Deus cumpre aquilo que diz. Simeão nos mostra quais devem ser os distintivos que devem marcar nossa vida. Simeão nos mostra o que é que precisamos ter para morrer em paz. Simeão nos mostra o que é que o homem mais precisa: ser tomado nos braços pelo Cristo do Senhor. O Evangelho pregado por Simeão. Eu peço a você que se coloque em espírito de oração mais uma vez. E fale com Deus. Que sentido faz para você esse evangelho pregado por Simeão? Que sentido faz para a sua história, para a sua vida? Deus conhece o seu coração. Quem sabe, hoje, para alguém, seja um momento quando as escamas cairão, a luz brilhará e o Salvador será visto. Quem sabe Deus quer te chamar hoje? Quem sabe, nesta noite tão especial, onde comemoramos a vinda do Filho de Deus ao mundo, quem sabe será também para você uma data na qual você comemorará a vinda do Filho de Deus, a sua vida, livrando-o dos horrores da morte, dos horrores do túmulo, libertando-o dos encantos do mundo e trazendo paz para o seu coração. Deus, obrigado pela palavra do Senhor nesta noite. Obrigado
porque o Senhor foi o Salvador de Simeão. E como crente, do período de transição entre alianças, Ele nos ensina tanto. Ó Deus, ajuda-nos a cultivar na nossa vida características que eram marcantes em Simeão: justiça, piedade, confiança na palavra, crer que o que está prometido vai se cumprir, vida conduzida pelo Espírito. São ordens bíblicas: andai no Espírito, enchei-vos do Espírito. Obrigado a Deus por aprendermos com Simeão que a morte não precisa nos causar terror, que o túmulo não precisa ser apavorante. Aquele que já tem Jesus não vive para si mesmo e não morre para si mesmo. Se vive, vive para o Senhor; se morre, morre para o Senhor, porque quer viva ou quer morra, é do Senhor. Oh Deus, muito obrigado, porque Simeão prega a palavra e mostra que precisamos do Cristo para lidar com o problema do pecado. Precisamos do Cristo como aquela pedra que vai fazer a nossa salvação firme. Obrigado, Senhor. E eu intercedo pelas vidas aqui presentes. Abençoa-nos, seja conosco. Fortaleça os que já têm convicção de salvação. E quem sabe, Deus, o Senhor tem chamado nesta noite alguém ou pessoas para a salvação. Oh Senhor, se o Senhor tem feito, que o Senhor mesmo continue a obra. É o Senhor quem começa boa obra, e é o Senhor quem promete terminá-la. Obrigado, Deus. Nós temos uns dias ainda neste ano de 2023. Ajuda-nos a vivê-los para a Tua glória. Deus, o Senhor sabe se vamos viver 2024, 2025 e por aí vai. O Senhor sabe. Mas ajuda-nos a viver, ó Deus, o resto de vida que ainda temos para a Tua glória, como Simeão viveu. Ajuda-nos a termos paz no Cristo do Senhor. Obrigado pelo Natal. Obrigado pela vinda do Salvador, que é Cristo, o Senhor. Irmãos, ide em paz, e que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça que salvou Simeão e que nos salva hoje, o amor eterno de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, na qual queremos ser plenos, estarmos totalmente conduzidos, na qual queremos ser totalmente conduzidos, repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, e conforme nós pregamos a palavra nesta noite, que assim tenham todos um feliz Natal, todo dia, para a glória do Senhor.